Mateus, capítulo 14, versículo 25. Para não perder o costume, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem já encontrou Mateus capítulo 14, versículo 25 diz amém. Quem não encontrou, procura aí, você que tem a Bíblia Sagrada, só para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado, Mateus capítulo 14, versículo 25 a seguir. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima de quê? Por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Jesus disse o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, reparando a força do vento, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Segura a mão levantada ou a Bíblia Sagrada, aleluia, e ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor. Senhor, fala comigo neste momento, através da sua palavra. Sei que ela é santa, é poderosa, é maravilhosa, é inerrante e é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, eu estou pronto para ouvir a sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero que vocês desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Aleluia. Um pouquinho mais forte para Jesus. Vamos melhorar isso aí, irmãos. Aleluia. Pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos lembrar esse acontecimento. Eu digo vamos lembrar porque sei que vocês conhecem este texto sagrado e já leram várias vezes este texto sagrado, e quem sabe já ouviram várias pregações, ministrações baseadas neste texto sagrado. Então nós vamos relembrar este acontecimento. Aqui fala, prezados irmãos, quando Jesus Cristo foi ter com os seus discípulos andando por cima das águas do mar. Este acontecimento se dá depois que Jesus alimentou uma grande multidão com a multiplicação dos pães e peixes. Diante de tantos milagres, diante de tantas maravilhas que o povo presenciaram, a multidão queria arrebatar Jesus para fazer dele rei em Israel.
Jesus sabia, prezados irmãos, que aquilo seria um movimento catastrófico. A multidão seria uma presa fácil para os soldados romanos. Jesus, vendo a intenção da multidão de fazê-lo rei, Jesus se apressa em desfazer aquele movimento que poderia se transformar numa revolta. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, ele sempre deixou claro que o seu reino não é deste mundo. Quando ele estava sendo crucificado ou preso diante de Pôncio Pilatos, horas antes da sua crucificação, ele disse para Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus sempre deixou claro que o seu reino não é deste mundo. A multidão, vendo tantos sinais, tantas maravilhas, prodígios, presenciando milagres sobrenaturais, então o povo, a multidão da época, queria arrebatá-lo para fazê-lo rei em Israel. E o Senhor Jesus, ele sabia exercer o seu ministério da forma designada pelo Pai. Jesus Cristo, então, ele chama os seus discípulos, ele manda que os seus discípulos entra dentro de um barco e passa para o outro lado. Os discípulos, então, atendendo a voz de Jesus, a ordem de Jesus, eles entram em um barco para passar para o outro lado. E Jesus, então, ele subiria ao monte para estar a sós com Deus. Os discípulos de Jesus, eles prepararam um barquinho e deixaram um barquinho à disposição de Jesus, na esperança de que, estando eles indo, cumprindo a missão, a ordem de Jesus, Jesus mais tarde viria e o alcançaria dentro de um outro barquinho que eles haviam deixado para Jesus. E eles entraram naquele barco e começaram a ir em sentido de passar para o outro lado do lago. Jesus então subiu ao monte, e ali Jesus estava separado do povo, longe da multidão que queria fazê-lo rei de Israel. Ali Jesus estava a sós com Deus. Ele sempre, em alguns momentos da sua vida, do seu ministério, ele se retirava da multidão, das multidões e às vezes até dos seus discípulos, para estar a sós com Deus. E Jesus subiu para o monte e os discípulos entraram no barco para passar para o outro lado. A noite veio e a madrugada veio, e de repente o texto sagrado fala que um grande temporal se armou e o vento começou a soprar com uma velocidade incrível, que o barquinho onde estava os discípulos não estava resistindo à fúria do mar, às ondas do mar e o vento que era contrário e era muito forte. Os discípulos sabiam que estavam em perigo, porque o barco estava na iminência de afundar, e a tempestade daquele jeito seria fatal. Eles eram pescadores. Quando Jesus os chamou, eles tinham como profissão, a maioria deles, pescar. Conheciam muito bem o mar, sabia navegar de barco,
conhecia os perigos em alto mar. E quando a Bíblia afirma que eles estavam com medo, é porque a situação era das mais graves possível. Altas horas da madrugada, Jesus desce do monte, sabendo que seus discípulos estavam em apuros, em aperto. Ele desce do monte, ele passa talvez ao lado do barco que os discípulos haviam deixado para ele, e ele começa a ir ao encontro dos seus discípulos, exatamente para socorrê-los. Já era altas horas da madrugada, já tinha passado das 3 horas da madrugada, e os discípulos em grande aperto e apuros, com o seu barquinho que estava na iminência de afundar. De repente, Jesus começa a caminhar por sobre as águas. Meus irmãos, imagina bem que Jesus estava indo de encontro aos seus discípulos, caminhando por cima das águas, como se estivesse caminhando por terra seca. Lógico que isso não era normal. Os discípulos, açoitados pelo mar bravo e pelo vento, pela tempestade que soprava forte e estava para fazer com que o barquinho submergissem, olharam de longe, depois das 3 da madrugada, e vê alguém que vem caminhando por sobre as águas. E a Bíblia Sagrada fala que eles não conheceram que era Jesus. Tinha o jeito de que era Jesus. Jesus vinha de uma forma que somente ele podia vir. Tinha jeito de que era ele, era algo que somente ele podia fazer. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus que vinha andando por sobre as águas, porque eles esperavam que Jesus pudesse até vir ao encontro deles, mas de barco, como era de costume. Jesus andava de barco junto com eles, e eles haviam deixado um barquinho à disposição de Jesus, na esperança de que realmente Jesus viesse depois e até alcançaria eles. Mas quando vem aquela pessoa caminhando por sobre as águas do mar, como se estivesse andando por terra seca, e eles não conhecendo que era Jesus, eles que estavam com medo da tempestade afundar o barco, mais medo eles ficaram, com mais medo eles ficaram, porque pensavam que fosse um fantasma. Eles esperavam que Jesus viesse, mas dentro dos preceitos, formatos e meios humanos. Mas Jesus veio de uma forma própria de Deus. Ele não veio dentro dos preceitos, dentro de um formato humano. Ele resolveu vir não de barco, como sempre ele andava de barquinho. Ele resolveu vir de uma forma própria de Deus. O que Jesus estava fazendo era algo sobrenatural. Ele vinha caminhando por sobre as águas. Oh, aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Os discípulos que estavam com medo da tempestade começaram agora a gritar, dizendo: já não basta o vento forte, já não basta as ondas do mar, já não basta o temporal, agora vem um fantasma.
E quando eles começaram a gritar, Jesus gritou de lá: ei, sou eu, não temais, sou eu. Quando Jesus disse sou eu, não temais, imediatamente eles conheceram a voz do seu mestre e tiveram a certeza que Jesus vinha ao encontro deles. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus já veio ao seu encontro. Aleluia. E ele não está vindo em um formato humano, dentro de preceitos e dentro de um formato humano. Ele está vindo de forma sobrenatural. Ele está vindo de forma sobrenatural. Ele está vindo para você. Ele está vindo para socorrer. Ele está vindo para perdoar. Ele está vindo para salvar. Ele está vindo para resolver. Aleluia, glória a Deus. Quando eles reconhecem a voz do seu mestre e agora tem certeza de que não era um fantasma, mas de que era o seu mestre que vinha ao encontro deles, Pedro, que era o mais intrépido deles, gritou de dentro do barco: mestre, se és tu realmente que está vindo ao nosso encontro, permite que eu vá ao seu encontro, mas eu quero ir caminhando também por cima das águas. Pedro era atrevido, né? O Pedrão não era brincadeira não, irmãos. O Pedrão era atrevido mesmo. Jesus, se és tu que está vindo ao nosso encontro. Pedro esqueceu do vento, esqueceu da tempestade, esqueceu de que o barco estava para afundar, esqueceu de que o mar estava bravo e disse: se és tu, permita que eu vá, mas eu vou andando por cima das águas. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: vem Pedro, vem Pedrão, vem Pedro. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, Jesus Cristo disse: vem. O convite do Evangelho é sempre este: vem. O convite do Evangelho é sempre este: vem. E os que respondem com fé andam por sobre todas as dificuldades da vida. Os que respondem com fé andam por sobre todos os contratempos da vida. Os que respondem com fé andam por sobre todas as tristezas, infelicidades e outros contratempos da vida. Foi assim com Moisés no Egito, foi assim com Daniel na Babilônia, foi assim com os santos na casa de Nero. Todos são exemplos do grande poder de Cristo para conservar o seu povo quando vem as grandes lutas, as grandes tribulações, os grandes contratempos e os grandes vendavais. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Senhor, permita que eu vá contigo. Jesus disse: vem. Eu disse que o convite do Evangelho é sempre este: vem. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem. Em Mateus 11, 21, Jesus Cristo disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer? Vem. Em João capítulo 7, versículo 37, na festa dos tabernáculos, uma das festas mais expressivas do povo judeu, no terceiro e último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e ele disse da seguinte maneira: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Em Apocalipse capítulo 22 e no versículo 17, o Senhor Jesus disse: quem tem sede, venha e beba, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Este é o convite do Evangelho. Vem, 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 vem. Jesus disse: vem. Ai, me clama, alabaxandarai, aleluia. Você pode dar mais um glórias ao Senhor? Aleluia. Jesus, deixa que eu vá. Jesus disse: vem, Pedrão, vem. Irmãos, observa uma coisa: o barco em que eles estavam apresentava ser o lugar mais seguro. Seguro não era, mas o lugar menos perigoso para os discípulos. Se dentro do barco eles estavam correndo perigo, fora do barco o perigo ainda era maior. Se dentro do barco o perigo era grande, fora do barco o perigo era maior. Pedro, naquele momento, ele deixa os recursos humanos e passa a confiar somente na palavra do mestre. Ele pula do barco e entra na água e vai caminhando por sobre as águas. Você está entendendo que Pedro está caminhando por sobre as águas? Você está entendendo? Está entendendo que Pedro está caminhando por sobre as águas? Está entendendo? E Pedro vai com toda alegria, com toda felicidade, caminhando por cima das águas. Eu vou falar para você e você vai entender. Caminhar por cima das águas significa caminhar por sobre todas as dificuldades da vida. Caminhar por cima das águas esta noite significa caminhar por sobre todas as impossibilidades da vida. Caminhar por cima das águas esta noite significa caminhar por cima, significa caminhar por cima de todas as tristezas, infelicidades e impossibilidades da vida. Isso significa dizer que você não precisa estar por baixo sendo massacrado pelas impossibilidades da vida. Você pode dar a volta por cima e caminhar por cima. Deus te faz caminhar por cima das águas. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Deus te faz caminhar por cima. Aleluia. E lá vai o Pedro. Lá vai o Pedro. Se Jesus vinha de forma sobrenatural de lá para cá, daqui para lá o Pedrão ia de forma sobrenatural igualzinho. Lá vai Pedro. Ah, meus irmãos, mas o versículo de número 30 está dizendo, versículo 30: e reparando Pedro a força do vento. Enquanto Pedro estava focado em Jesus, mirando Jesus, ele ia caminhando por sobre as águas. Mas quando Pedro tira o foco de Jesus e começa a reparar a força do vento, o que foi que aconteceu? Ele teve medo. Ele teve o quê? Medo. Meus irmãos, é quando nós tiramos os olhos de Jesus para fitar as ondas de perigo, de embaraço, de perseguição e de defeito no próximo, é que nós começamos a enfraquecer em cumprir com o nosso dever como filho de Deus. Pedro começa a reparar a força do vento. Enquanto ele está reparando Jesus, focado em Jesus, ele não afunda, ele vai caminhando de forma sobrenatural sobre o mar. Mas quando ele repara a força do vento, então ele tem medo, ele fica com medo. Nessa altura, a fé já estava misturado com a dúvida.
E fé não anda de mãos dadas com a dúvida. Fé não tem nada a ver com dúvida. Se você está com Cristo Jesus, não duvide, porque Jesus é poderoso para fazer você dar a volta por cima. Não importa o problema, a maré, a tempestade, os contratempos, as impossibilidades, Jesus te faz caminhar por cima. Aleluia. Veja bem uma coisa. E quando Pedro olha a força do vento, ele tem medo, porque o vento era muito forte. E quando ele tem medo, ele começa a afundar. Ele começa a afundar, minha gente. Ele começa a afundar. Meus amados irmãos, uma vez que Cristo já foi identificado na tempestade, não precisa ter medo. Uma vez que Cristo já foi identificado na tempestade, não precisa ter medo. Eu sei que tem gente aqui que pode estar enfrentando tempestades terríveis na sua vida, na área familiar, no casamento, na área financeira, na área espiritual, na área profissional, emocional e etc. Eu sei que tem pessoas que podem estar enfrentando grandes contratempos, grandes tempestades em áreas da sua vida, mas deixa eu falar, Cristo já foi identificado nessa tempestade, então não precisa ter medo. Foca em Jesus, mira Jesus, Ele te faz dar a volta por cima, Ele te faz caminhar por cima das águas do mar desta vida. Aleluia, glória a Deus. Pedro começa a afundar. E quando ele começa a afundar, aí ele percebe, aí ele reconhece o seu fracasso. E aí ele recorre ao remédio provado desde a antiguidade, a oração. Quando ele percebe que ele vai afundando, ele começa a clamar. E ele clama: Mestre, tem misericórdia. Entenda bem que ele já estava pertinho de Jesus. Jesus havia sido identificado na tempestade. Por que duvidar? Ele já estava perto de Jesus. Mas quando ele vai afundando, ele recorre ao remédio provado desde a antiguidade, que é a oração. Desde os tempos primórdios, Deus tem respondido à oração do seu povo. E quando ele clamou: Senhor, tem misericórdia, a Bíblia diz que Jesus prontamente estendeu a sua mão, pegou ele, evitou que ele afundasse, só deu uma advertência falando: ô homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando Pedro orou, foi uma oração fervorosa, foi uma oração sem formalismo. Meus irmãos, é quando percebemos, é sempre assim, não é? É quando percebemos o perigo iminente que estamos impelidos a orar verdadeiramente. O primeiro passo para ser salvo é reconhecer que está perdido. Pedro, naquele momento, ele reconhece: estou perdido, preciso orar. E ele clama ao Senhor. Repito, o primeiro passo para ser salvo é reconhecer que está perdido. Se você percebe que está afundando, recorra ao remédio provado desde a antiguidade. Clame ao Senhor, porque Ele continua com a sua mão estendida para evitar que afundemos. Para evitar que afundemos. Aleluia. Mais forte, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Pedro reconheceu o perigo que estava ao seu redor, pois ele estava afundando.
ele reconheceu a sua necessidade, ele reconheceu a sua pobreza espiritual, ele reconheceu a sua fragilidade, ele reconheceu a sua limitação, ele reconheceu a sua incapacidade, ele reconheceu o seu fracasso diante de Jesus. Meus amados irmãos, igualmente nós, se não reconhecermos o perigo que nos rodeia, se não reconhecermos a nossa necessidade, se não reconhecermos a nossa pobreza, se não reconhecermos a nossa fragilidade, se não reconhecermos as nossas limitações, se não reconhecermos a nossa incapacidade, o nosso fracasso diante de Deus, não podemos orar verdadeiramente, apenas repetimos nossas palavras. Reconheça nesta noite a sua necessidade de Deus. Vou repetir: reconheça esta noite a sua necessidade de Deus. Reconheça a sua pobreza, reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua limitação, reconheça a sua incapacidade, reconheça o seu fracasso. Eu quero dizer novamente que as mãos de Deus continuam estendidas para evitar que afundemos. Aleluia, oh glória. Se você pode glorificar mais uma vez, glorifique ao Senhor. Após a oração de Pedro, Jesus pega ele, levanta, evita que ele afunde e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Meus irmãos, não foi orgulho nem presunção que induziu Pedro a andar sobre as águas, não, mas foi fé nas palavras e no exemplo do seu mestre. Agora, ele não foi reprovado por seu pedido, ele foi reprovado por não continuar confiando em Deus como ele confiou no início. São grandes os problemas que resultam da nossa falta de fé. São grandes os problemas que resultam da nossa falta de fé. Nesta noite, Deus está agindo de acordo com a sua fé. Tenha fé, não duvide, 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 tenha fé, não duvide. Amados, a Bíblia diz no versículo 32 que Jesus repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e tudo se acalmou. Jesus não reprova o nosso clamor angustioso, não. Ele repreende a causa da nossa angústia. Ele repreende o poder tempestuoso que faz levantar as ondas de tristeza e de temor até a nossa alma ficar ameaçada de naufragar. Jesus entra com eles no barco e tudo se faz bonança. A tempestade para, o mar se acalma e tudo fica tranquilo. Eu disse para vocês que Jesus não reprova nosso clamor angustioso, mas ele repreende a causa da nossa angústia. Esta palavra é profética e eu quero
dizer, e você vai responder recebendo da forma que você acha que deve receber. Nesta noite o Senhor está repreendendo não apenas a sua tristeza, mas a causa da sua tristeza. Nesta noite o Senhor está repreendendo não apenas a causa da sua, ou seja, não apenas a sua infelicidade, mas a causa da sua infelicidade. Nesta noite Jesus está repreendendo não os seus problemas, mas a causa dos seus problemas. Nesta noite Jesus está repreendendo não apenas as suas dores, mas as causas de suas dores. Levanta a mão e recebe a sua vitória hoje. Hoje. Agora. Recebe a sua vitória agora, em nome de Jesus. Jesus repreendeu o vento e tudo se tornou bonança. A tempestade passou. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: a tempestade vai passar. Para alguns aqui já passou. Para outros está passando. Para outros vai passar. 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 Se você crê, glorifique a Deus. Vai passar. Ai, Tony clama lá baixandarai. Terianda lá baixonde clama lá baixandarai. Aleluia, glória a Deus. A luta está grande, vai passar. Está no vale, vai passar. A muralha está na frente, você vai passar porque ela vai sair do seu caminho. Aleluia. Está recebendo a sua vitória. A dificuldade está grande, vai passar. As mãos do mestre dos mestres continuam estendidas para evitar que afundemos. Pastor, eu estou afundando, mas não afundou ainda e nem vai afundar. Oh, aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor. Pode dar glórias a Ele.